A palavra, Alain. Olá, queridão, ouvir a palavra do Senhor, vamos meditar para a glória de Deus. Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a busca constante pela santidade. Amém. Que é o tema do nosso boletim semanal, né? Amém. Eu confesso para os irmãos que eu estou muito grato por ter tido a oportunidade de poder falar sobre essa palavra, porque essa palavra edificou muito a minha vida quando eu estava estudando esse tema, porque algumas coisas que eu não tinha conhecimento e que eu passei a ter conhecimento quando eu li essa palavra, então ela veio de forma muito impactante na minha vida. Eu tenho certeza que vocês também vão receber e entender essa palavra. E desde que eu comecei a ver ela, muitos acontecimentos durante o meu dia eu tenho refletido sobre essa palavra. Amém. Então que Deus abençoe e que todos possam ser edificados junto com essa palavra. Eu vou ler 2 versículos de referência que a gente vai usar aqui para a nossa palavra. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Amém. Amém? Vamos ler mais um versículo. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz assim a palavra: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Palavra muito forte, né? Porque, principalmente esse final, sem santidade, ninguém verá o Senhor, né? Quantos querem ver o Senhor? Glória a Deus. É o desejo de todos ver o Senhor? Amém. E de antemão eu queria dizer que ver o Senhor, às vezes quando a gente fala, mas eu quero ver o Senhor, eu não estou falando de ver o Senhor na santidade, não. Quando eu morrer, ir para o céu e ver o Senhor. Ver o Senhor é ver o Senhor agora. Ver o Senhor é ver um milagre acontecer. Ver o Senhor é você ser abençoado no seu trabalho, na sua família, você ser próspero nas coisas que você faz. Isso é ver o Senhor. Ver o Senhor não é simplesmente esperar o nosso fim aqui nessa terra para querermos vê-lo frente a frente. Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se eu quero ser próspero aqui, se eu quero crescer, ser edificado, eu preciso levar isso muito a sério. Porque se eu creio na palavra de Deus e a Bíblia está sendo tão clara assim comigo, eu tenho que levar isso muito a sério, senão todas as coisas vão ser em vão, né? Então nós temos que entender um pouquinho sobre que santidade, como então buscar essa santidade para que possamos ver o Senhor, né? A palavra santidade, no hebraico, ela é traduzida pela palavra santo, né? E ela significa kadosh em hebraico. E no grego, ela significa ágios, que significa separado. A palavra santidade, dentro dessas traduções, significa separado, né? E, então quer dizer que para mim, buscar a santidade, eu tenho que ser uma pessoa separada. Separada de quê? Nós somos seres humanos e vivemos aqui nessa terra. Essa terra, como não é novidade para ninguém, ela está repleta de coisas ruins. E se nós, para buscarmos a santidade, temos que ser um povo separado, nós precisamos viver nessa terra. Porém, nós não podemos pertencer a essa terra, pertencer a esse mundo. E eu quero ilustrar isso para facilitar o nosso entendimento,
Porque quando eu estava lendo essa parte, Deus me deu uma revelação para mim ilustrar isso para ficar de fácil entendimento. Pode trazer aqui, amor, por favor. Fazendo dinâmica, né? Eu vou fazer uma ilustração aqui para a gente entender. Você quer botar no centro, alguma coisa assim? Pode ser. Vou botar aqui. Para a gente entender que separado é esse que a gente tem que estar. Eu vou pedir até a ajuda do Jackson aqui para me auxiliar. Aqui nós temos um copo com água, tá? Esse copo com água hoje, normalmente a Bíblia ela faz referência da água com o Espírito Santo de Deus, mas hoje nós vamos usar isso de maneira diferente, tá? A água representa o mundo que a gente vive, a terra, certo? Eu vou pedir para o Jackson então pegar uma colher de açúcar. O açúcar hoje vai simbolizar as pessoas. E nós vamos ver o que acontece quando determinadas pessoas têm esse contato com o mundo que a gente vive hoje, que é real. Por favor, Jackson, coloca uma colher de açúcar dentro da água. O Jackson colocou uma colher de açúcar dentro da água. O que isso representa? Representa nós, seres humanos, no mundo, certo? Vocês conseguem ver o açúcar ali na água? Vocês conseguem enxergar o açúcar? Sim, né? Dá pra ver, né? Faz favor pra mim, mexe essa água um pouquinho pra gente. O Jackson vai balançar um pouco, vai misturar aquele açúcar com aquela água, e isso está representando as pessoas se misturando com o mundo de hoje. O que acontece quando a gente não fica atento e acaba se misturando demais com algumas coisas que não são para nós? A Bíblia está sendo clara. Você tem que buscar a santidade para ver o Senhor. Santidade significa separado, certo? Pode mexer. Santidade significa separado, exatamente separado. Aqui nós colocamos, a gente estava conseguindo enxergar o açúcar ainda, dava para ver, o Jackson mexeu e agora nós vamos dar uma olhada como está esse copo, se mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa? Vocês estão conseguindo enxergar o açúcar como vocês estavam enxergando antes? Não. O que aconteceu com o açúcar? Se misturou. O açúcar se misturou. Ele se diluiu. Ele se perdeu na água. Não dá mais para ver o açúcar. Sabe por que isso aconteceu? Porque o açúcar ali simboliza as pessoas que não estão buscando a santidade. E esse tipo de situação combina com o mundo. E quando nós temos duas situações que combinam, é isso que acontece. Não tem outro resultado. Eu posso ficar colocando açúcar aqui durante horas. Enquanto eu estiver mexendo, ele vai continuar se desfazendo. Ele vai continuar, não vai acontecer nada de diferente. Porque essas pessoas não estão buscando a santidade. Olha o quanto é grave. Elas não vão ver o Senhor. O versículo que nós lemos acabou de dizer isso para a gente. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, sermos como o açúcar. Né? Nós precisamos ser separados. E como ser separado? Então tem algum elemento que consiga se misturar com o mundo e ser separado? Joga para mim, fazendo por favor, o óleo agora. O óleo representa as pessoas que estão buscando santidade. Aquelas pessoas que entenderam o recado. Pode jogar o óleo. Pode jogar. Essas são as pessoas que estão em busca da santidade. Elas não têm como evitar o contato com o mundo. Nós vivemos no mundo. Só que nós não pertencemos a ele. Nós só estamos aqui por um tempo que a Bíblia diz que é curto, inclusive. Porque nós somos separados. O nosso lugar não é aqui. Mas nós temos que viver aqui. Mas olha o que acontece. Vocês estão vendo? Ela não se mistura com a água. Ah, mas o açúcar também estava assim. E quando você mexeu, misturou. Mexe pra gente, já. Mexe lá em cima do banco pra gente ver o que vai acontecer. Pode mexer. Isso, agora tira a colher pra gente observar. Observe o que acontece com o óleo. Com aquelas pessoas que estão buscando a santidade.
Ele se misturou durante um tempo, a gente olhou, parecia que ele ia se perder ali no meio, mas no resultado final não tem uma molécula desse óleo que se misturou com a água. Sabe por que não mistura? Ele pode mexer durante horas esse óleo, que não vai misturar nunca. Sabe por que não mistura e o óleo fica por cima da água? A água, que é o mundo, está por baixo, o óleo está por cima. E não mistura por quê? Porque a molécula do óleo não combina com a molécula da água. Elas não são compatíveis, não vai encaixar nunca. Aqui representa pessoas buscando a santidade. Quando você está buscando a santidade de Deus, você não se mistura com o mundo e você enxerga o Senhor. E não só você enxerga o Senhor, todo mundo à sua volta consegue enxergar que você é diferente, que você é separado. Aqui eu enxergo o que ele quis dizer com ser separado do mundo. Nós temos que ser como óleo. Tá, glória a Deus, aleluia. Entendi que eu tenho que ser separado, não posso ser como uma pessoa que não busca santidade, eu tenho que buscar a santidade para ser separado. Mas qual é o caminho então, para nos tornarmos esse óleo? Porque o caminho está aqui, está na palavra de Deus, e Ele nos ensinou. E é isso que nós vamos aprender hoje, para que nós possamos ser como esse óleo, separado e mesmo dentro desse mundo a gente não se misture nele. Amém? Vamos falar sobre o caminho para essa santidade. Eu separei 4 pontos, 4 tópicos que a gente precisa praticar para que a gente possa buscar a santidade. O primeiro deles é através do arrependimento. Certo? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vai dizer bem assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23 vem afirmar para a gente que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O que é destituído? Destituídos é privado. O nosso pecado, ele nos privou da glória de Deus. O nosso pecado, ele nos deixa carente da glória de Deus. Ele nos afasta da glória de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que eu preciso me arrepender. Eu preciso primeiramente reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu preciso entender isso e preciso me arrepender. E o que é se arrepender? Porque às vezes a gente leva as coisas muito assim no... Ah, tá, me arrependi. Eu sou uma pessoa que conta mentira. Eu me arrependi daquela mentira que eu contei. Tá, então quer dizer que se você é uma pessoa que contava mentira e se arrependeu, você tem que agora não mais contar mentira. Porque arrependimento quer dizer mudança de atitude. Arrependimento não é você se arrepender de uma coisa que você fez hoje e amanhã fazer de novo. Então você não se arrependeu. Você teve um remorso ali durante um tempo ali, mas continuou errando. Então, se nós, a receita que nós estamos recebendo aqui hoje, lembrem-se que é a busca pela santidade. Né? E o quanto esse assunto é sério, para que a gente possa ver o Senhor. Então, que possamos entender que o primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo é o perdão. Está lá em Colossenses 3, versículo 13. Colossenses 3, versículo 13. Muito forte também esse versículo que vai falar sobre o perdão. Colossenses 3, versículo 13. Ele diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. 3:13. Aqui ele fala sobre o perdão. E o perdão é uma das coisas mais difíceis da gente liberar quando a gente está numa situação complicada. Vou dar um exemplo. Já, se o seu filho
chegar para você hoje aqui e te dar um tapa na cara, o que você vai fazer? Geralmente eu ia repreender ele, né? Corrigir ele, né? Vai corrigir ele. E se chegar alguém da rua aqui agora, entrar aqui e fizer a mesma coisa, te der um tapa na cara, uma pessoa que você nunca viu, você vai fazer o quê? Qual vai ser a sua reação? Vai ser igual a do seu filho? Ou vai ser um pouco diferente? Acho que ia ser mais atitude mais nervosa e tal. Por que você, com o seu filho, ia corrigir ele? Você ia corrigir porque você ama o seu filho. Porque a sua correção nele, por mais que doa em você, por mais que doa em nós, o nosso interesse é que ele aprenda e não faça de novo. Porque nós amamos aquela pessoa. Né? Você automaticamente libera o perdão para o seu filho sem nenhuma dificuldade no seu coração. Porque você o ama. Mas aí Jesus vem e fala que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Então por que quando uma pessoa diferente entra e toma a mesma atitude, por que a gente não consegue liberar o mesmo perdão? Né? E isso é a realidade. É a realidade. Nós temos que, se nós queremos ver o sobrenatural de Deus, se nós queremos buscar santidade, nós temos que entender que nós temos que quebrar esses paradigmas, sabe? Porque o que todo mundo faz, perdoar quem a gente ama, é muito fácil. Nós precisamos aprender a liberar perdão para aquela mágoa que está no nosso coração. Porque quando isso acontece, o reino espiritual, há um movimento positivo muito grande no reino espiritual. Quando nós conseguimos liberar esse perdão, nós estamos nos liberando para que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa vida. Então, assim, que é fácil? Não é fácil, mas que nós possamos praticar e entender isso. E que vocês possam, dia após dia, trabalhar, que nós possamos trabalhar isso, de entender aquelas pessoas que nós precisamos perdoar e perdoar, verdadeiramente perdoar. Porque essas pessoas travam o nosso ministério. Às vezes você não entende por que as coisas não estão acontecendo, por que não está evoluindo, nada que eu faço dá certo, a minha empresa não evolui, eu não consigo aprender isso daqui, está difícil, a minha situação financeira não melhora, meu Deus, o que é? E você não consegue buscar santidade, se arrepender, liberar perdão. Porque se nós fizermos isso, a palavra de Deus, ela está ali e eu nunca vi ela falhar. A palavra de Deus é muito correta. Então, se nós obedecermos, as coisas vão acontecer. Né? Só que nós precisamos entender e praticar, porque se nós ficarmos na teoria, só aprendendo, lendo e não colocarmos em prática, o ensinamento é em vão. Né? Então, nós precisamos aplicar esse conhecimento, em nome de Jesus. O terceiro passo é através da regeneração. Tá? Regeneração está em João capítulo 15, versículo 3. João 15, verso 3. Aqui é Jesus falando, tá? Ele fala bem assim para os seus discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É necessário haver regeneração. Primeiro arrependimento, segundo perdão e agora regeneração. O que é regeneração? Regeneração é uma recuperação, é uma revitalização. Não tem quando você está cansado, você chega em casa do serviço cansado, sujo, suado, que você vai lá e toma aquele banho, que parece que você começou o dia de novo, dá você relaxa, você está revigorado, você está recuperado, aí te ajuda a te recuperar de um dia difícil, ou depois de uma noite de sono, né, que você acorda recuperado. Nós precisamos nos regenerar no Senhor. E Jesus ensinou isso falando nos seus discípulos. Ele fala para os seus discípulos assim, ó, vós já
já estão limpos pela palavra que eu vos falo. O que isso quer dizer? Ali era o próprio Jesus ensinando os discípulos. Era a palavra dele, eram os ensinamentos dele. Os discípulos estavam absorvendo. Jesus fala que aquele ensinamento estava deixando eles limpos, revigorados. Glória a Deus. Jesus não está aqui hoje, mas o Espírito Santo dele fala conosco. Ele ressuscitou, mas ele deixou o Espírito Santo dele para conosco. E como que eu, hoje aqui, me recupero? Através da palavra de Deus. A Bíblia é o caminho para que nós possamos ser regenerados, termos essa recuperação. É importante que nós tenhamos o hábito de ler a Bíblia, de conhecer a palavra, de estudar a palavra de Deus, para que você possa ter conhecimento e ser revigorado. Naquela época Jesus ensinou isso e esse é o terceiro passo para quem quer se tornar como óleo. Não importa a quantidade de horas que passa, a quantidade de dias que passa, ele continua e vai continuar separado do mundo. E se esse é o nosso desejo do coração, quem precisa disso, precisa seguir as ordenanças que o Senhor nos ensinou. Amém? Por último, nós temos um quarto tópico que é a justificação. Essa parte me impactou bastante, porque todos os três primeiros pontos, arrependimento, perdão e regeneração, depende de nós, né? Depende de sacrifícios nossos, né? Depende de uma ação nossa, depende de uma consciência nossa. Nós temos que fazer, já a justificação não. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Nós não precisamos fazer nada para ser justificados. Nós temos a honra, nós temos a glória de já sermos justificados pela obediência de Cristo aqui na terra, na sua passagem. Justificado significa declarar justo. Quando eu falo José é justificado, eu estou dizendo que o José é um homem justo. Isso quer dizer justificado. E nós temos que ser pessoas justas. Só que nós não precisamos fazer nada para ser considerados justos nesse sentido, porque Jesus fez isso por nós. O pastor leu em Efésios ali a primeira passagem. Jesus veio, morreu por nós. Jesus obedeceu ao Pai. Ele fez tudo o que precisava ser feito. Foi um único homem que veio nessa terra e conseguiu seguir as ordenanças. Então esse ato de obediência de Jesus e a sua morte na cruz nos automaticamente justificou. Então então não preciso fazer nada. Não, simplesmente glorificar o nome de Jesus. Por entender esse ato inexplicável de amor dele para com a nossa vida. Nós deixamos de ser inimigos de Deus por este ato dele. Porque senão nós não poderíamos morar no céu. Oh, Jesus. Esses são os 4 pontos que nós precisamos seguir, entender e levar muito a sério para que nós possamos chegar à santidade. Amém. Arrependimento, perdão, amém, Jesus. Regeneração e justificação, certo? E para dar um empurrãozinho nesse entendimento do nosso dia a dia, eu vou falar rapidamente o seguinte: nós todos seres humanos somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele veio do pó e para o pó ele voltará. Ele é apenas uma casa temporária nossa aqui nesta terra, aqui neste mundo. A única função do nosso corpo é ser uma casa temporária nessa terra. Porém, o nosso corpo tem que ser puro. O nosso corpo precisa ser limpo. Por quê? Porque ele é a morada do Espírito Santo. Jesus Cristo deixou o Espírito Santo. Ele habita no nosso interior. Imagina.
Eu já dei esse exemplo alguma vez, mas eu costumo falar assim, se vem uma autoridade na sua casa, se você vai receber uma autoridade na sua casa, o que você faz para receber aquela autoridade? Você recebe de qualquer jeito? A casa vai estar bagunçada, vai estar suja? Você vai preparar qualquer comida para receber uma autoridade? Você não vai. Eu tenho certeza que você vai fazer uma faxina na casa, você vai preparar um melhor, porque uma autoridade está vindo. E aí, eu falo de Espírito Santo. Jesus deixa o Espírito Santo que habita no meu interior. E como que eu vou deixar o meu corpo então? Sujo, bagunçado? Não, o meu corpo precisa ser puro. Precisa ser separado, precisa ser limpo, para que o Espírito Santo more dentro de mim e que ele possa falar comigo. Essa é a função do nosso corpo. O nosso espírito, o Espírito é de Deus. Quando a gente, desde lá do ventre da nossa mãe, Deus entrega o Espírito dele para nós, e quando nós morremos, o Espírito vai voltar para ele. A função do Espírito dentro de nós é discernir o que é certo e o que é errado. Essa é a função do Espírito, e é nisso que eu tive algumas experiências hoje e ontem, quando eu entendi isso, porque o Espírito sabe o que é certo e errado. Todos nós sabemos, quando a gente está fazendo alguma coisa, se é certo ou se é errado. É o Espírito, é o nosso Espírito, não é o Espírito Santo, é o Espírito que está falando isso. E tem a nossa alma. Olha a diferença, para vocês entenderem a diferença de Espírito e alma. O que é a alma? A alma é o nosso eu. A alma é aquela que grita, que tem sede pelas nossas vontades e pelas nossas emoções. A preguiça, por exemplo, é uma vontade da alma. Estou cansado, hoje eu não quero ir no culto não, porque estou cansado, quero descansar. Quem está falando isso? Sua alma. Só que o seu espírito está dizendo lá no seu consciente, isso é errado. Isso é errado. E aí você tem que decidir, quem que você vai ouvir? Seu espírito ou sua alma? Se antes de tomar qualquer decisão, você fizer essa reflexão, eu garanto para você que se você der ouvido ao seu espírito, você vai matando a sua alma. As coisas erradas que ela grita por fazer. E a sua alma vai passar a gritar por fazer coisas que agradam o coração de Deus. Né? Eu falei desses 3 pontos porque eles têm total conexão com os 4 primeiros pontos que a gente conversou. E que se nós seguirmos isso, automaticamente nós vamos estar buscando a santidade, né? Que é o principal objetivo dessa palavra. Por fim, quando nós estamos numa vida de santidade, gente, santidade, ninguém aqui vai se tornar santo, não. É impossível você viver sem pecado, né? Mas a palavra de Deus fala assim, ó, esforça-te para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus está pedindo para nós nos esforçarmos. Nós estamos nos esforçando? Para pensar, pergunta isso para você aí. Será que eu me esforço? Pelo menos eu faço um esforço para me arrepender, para pedir perdão, para ler a palavra? Será que eu me esforço para não fazer o errado e fazer o certo, por entender que se eu fizer o errado eu estou afastando o Espírito Santo de mim? Será que eu estou trazendo esse esforço? E se eu me esforçar, olha o resultado. Os frutos do Espírito vão se manifestar em nós. Tem muita gente orando para ser batizado pelo Espírito Santo. Tem muita gente orando para que um milagre de cura aconteça na sua vida. Tem muita gente orando para Deus resolver os problemas financeiros. Tem muita gente orando para resolver o problema da família. Tem muita gente orando para resolver o problema do casamento. Mas tem pouca gente se esforçando para buscar santidade. Que nós possamos entender isso e que essa palavra venha assim criar raízes no nosso coração. Que nós possamos nunca mais nos esquecer de que para que nós sejamos prósperos aqui, neste mundo, separados, como aquele óleo está e vai permanecer, que nós precisamos buscar santidade. E é muito prazeroso buscar a santidade. É muito gostoso buscar a santidade. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, que eu disse que assim, ela falou muito, ministrou muito ao meu coração, e sem a menor sombra de dúvidas. Quem praticar essa palavra no seu dia a dia, certamente só tem que colher coisas boas. O Espírito Santo de Deus vai estar conosco. Amém. Glória a Deus.
Vamos orar, queridos. Fique de pé. Peça Espírito Santo para sondar a tua coração agora. Ele é bom, ele é maravilhoso. Que todos vejam a glória do Senhor. Abra o seu coração. Abra o seu coração nesse momento. Agradeça a Ele por essa palavra. Agradeça a Ele por essa comunhão. Agradeça ao Espírito Santo. Entregue para Ele as suas necessidades e lutas agora. Que de fato sejamos santos na presença do Senhor, na sua palavra. Ore ao Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor nesse momento. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Oh Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Meu Deus, nos separe, promova os milagres. Meu Deus, nos dê as respostas na família, no país dos filhos, meu Deus, na nossa casa. Oh Espírito Santo, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso. Cantaremos quão grande é o Senhor, o Deus de maravilhas, para que todos vejam as Tuas obras, Senhor, em nossas vidas. Glórias e glórias e glórias e glórias ao Teu nome. Glórias e glórias e glórias ao nome do nosso Deus. Glorioso seja o Senhor. Ó, adore, querido, na tua boca, adore e ore em nome de Jesus. O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que sara, está aqui se movendo ao nosso favor. Adora Ele, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que dá a resposta. Ore com fé na palavra que você acabou de ouvir. Ore com fé na certeza que Ele está se movendo, nos dando vida, nos dando saúde, ó Espírito Santo de Deus. Meu Deus, quebra as correntes, quebra as muralhas, as paredes, meu Deus, as enfermidades. Vai quebrando, sim, vai promovendo a cura, a restauração, meu Deus. Oh, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Oh, maravilhoso Deus, quão grande é o Senhor, cantaremos quão grande é o Senhor, as Tuas maravilhas, Senhor, sobre nós, sobre os nossos filhos, a nossa casa, a nossa geração. Nos abençoe, meu Deus, nos livre do mal. Oh, Deus maravilhoso, oh Deus que responde, oh maravilhoso Deus. Oh Deus exaltado, engrandecido seja Teu nome, meu Pai. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Diga Deus, Deus, entre nas minhas causas. entre nas minhas Eu causas. preciso Eu da preciso Tua resposta nas causas que para mim é impossível. É impossível. Dê nome agora à sua causa. Qual é a sua causa? É finanças, é filho, é casamento? Dá nome à sua causa. Deus, entra na minha causa. Meu filho, minhas finanças. Dê nome, dê nome. Dê nome, dê nome. Entra na minha casa. É vício. Dê nome às suas causas. Dê nome. É dor do coração. É frustração. É ansiedade. Dê nome à sua causa. Dê nome. Deus quer nome. Deus entra nessa causa para mim. Senhor, resolve, porque eu não tenho condições. Eu sou fraco, eu sou debilitado. Clame a Ele agora. Clame com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com fé. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz a palavra. Oh Espírito Santo, meu Deus, entre nessa causa agora, nessa causa que para o homem é impossível, mas o Senhor desata, o Senhor cura, o Senhor quebra as correntes, as muralhas. Meu Deus, o Senhor faz milagres.